Imagine que você está navegando pelo rio Tapajós, no lugar mais profundo e isolado da Amazônia brasileira. E de repente, no meio da selva, você encontra uma cidade fantasma. Mas não qualquer cidade. Você vê hidrantes de incêndio de Detroit, calçadas de cimento, bangalôs de subúrbio americano e um hospital de ponta. Bem-vindos a Fordlândia, o lugar onde o homem mais rico do mundo tentou dobrar a natureza à sua vontade e perdeu feio. Como um projeto de US$ 1 bilhão, foi derrotado por mosquitos, fungos e uma revolta causada por hambúrgueres. A história do maior fracasso do capitalismo começa agora. Para entender esse desastre, precisamos voltar a 1927. Henry Ford não era apenas um empresário, ele era o dono do mundo. Ele controlava tudo o que usava. Ele tinha as minas de ferro para o aço, as florestas para a madeira e as ferrovias para o transporte. Mas ele tinha um calcanhar de Aquiles, a borracha. Cada Ford Model T precisava de 4 pneus, e a borracha, naquela época, vinha quase toda de seringais na Ásia, controlados por um monopólio britânico impiedoso. Winston Churchill, que na época era secretário das colônias, ajudou a inflacionar o preço. Os britânicos cobravam o que queriam, e Ford odiava, repito, odiava depender dos outros. A lógica de Ford foi simples e megalomaníaca. Se eu não posso comprar barato, eu vou fazer a minha. Ele olhou para o mapa do Brasil, o berço original da seringueira, e decidiu comprar um pedaço da Amazônia. Ele negociou com o governo brasileiro uma área de 10.000 km² às margens do rio Tapajós. Era terra suficiente para criar um país. O plano era criar a maior plantação de borracha do universo e, de quebra, civilizar a selva. Mas Ford não queria apenas látex. Ele queria exportar o estilo de vida americano. E foi aí que a loucura começou. Imagine a logística. Não existiam estradas. Tudo, absolutamente tudo, veio de navio dos Estados Unidos. Desde tratores pesados até pregos, maçanetas, privadas e cimento. No meio do calor infernal da Amazônia, surgiram casas projetadas para o inverno de Michigan. Casas de madeira, com vidraças e telhados feitos para a neve escorregar, num lugar onde nunca nevou na história do planeta. Mas não economizaram no luxo. Fordlândia tinha eletricidade 24 horas, algo raro até em cidades grandes do Brasil na época. Água encanada, piscina, cinema passando filmes de Hollywood, campo de golfe e hidrantes. Muitos hidrantes. Henry Ford tinha pavor de incêndios, então espalhou hidrantes por uma cidade cercada pela floresta mais úmida do mundo. O hospital era o melhor da América do Sul. Dizem as lendas que faziam até cirurgia plástica lá. O salário era o dobro do que se pagava na região. Parecia o paraíso, certo? Só que para ganhar esse dinheiro, você tinha que vender sua alma ao estilo de vida de Henry Ford. Ford era puritano. Ele queria criar o homem novo. As regras eram insanas. Álcool, proibido. Mulheres dentro dos alojamentos, proibido. Tabaco, nem pensar. Os trabalhadores, acostumados com o ritmo da natureza e do sol, agora tinham que bater cartão e obedecer sirenes industriais. Mas a gota d'água foi a comida. Ford forçou os brasileiros a comerem como americanos. Tiraram o peixe, a farinha e o feijão, e colocaram aveia, pão integral e espinafre enlatado. No refeitório quente e abafado, a tensão subiu. Dezembro de 1930. Um trabalhador no refeitório se recusou a comer. Começou uma discussão. Um prato voou. E o inferno desceu sobre Fordlândia. Ficou conhecido como a Revolta dos Quebra-Panelas. Os trabalhadores destruíram o refeitório, quebraram os relógios de ponto, cortaram os fios do telégrafo e perseguiram os gerentes americanos, que tiveram que fugir de barco pelo rio e se esconder na mata a noite toda, rezando para não serem pegos. O sonho americano tinha virado uma zona de guerra. O exército brasileiro teve que intervir. Mas o pior inimigo não eram os homens. Ford era um gênio da mecânica, mas um idiota em botânica. Na selva, as seringueiras nascem longe uma da outra. Sabe por quê? Para evitar que pragas pulem de uma árvore para outra. Os engenheiros de Ford, querendo eficiência, plantaram as árvores ombro a ombro, como se fossem milho no meio oeste americano. Eles criaram o maior buffet liberado para fungos e lagartas do mundo. Um fungo chamado mal das folhas atacou. Como as árvores estavam coladas, o vento levava o fungo de uma para todas em horas. As árvores morreram aos milhares. Ford tentou mudar a plantação de lugar, para Belterra, mas o erro persistiu. E a ironia final? Em 1945, com o fim da Segunda Guerra, a indústria aprendeu a fazer borracha sintética, derivada de petróleo. A borracha da Amazônia se tornou obsoleta da noite para o dia. Henry Ford morreu 2 anos depois de vender tudo por uma mixaria. Ele perdeu o equivalente hoje a centenas de milhões de dólares. E o detalhe mais triste, ele nunca, nem por um dia, pisou em Fordlândia. Hoje, a cidade não é totalmente fantasma. Famílias vivem lá, adaptando as ruínas. É um museu a céu aberto, onde a arrogância industrial enferruja lentamente sob o sol amazônico.
E você? Teria coragem de passar uma noite nos hospitais abandonados de Fordlândia? Comenta aqui embaixo a palavra coragem se você iria. Não esquece de se inscrever para mais histórias de lugares esquecidos. A gente se vê no próximo mistério.